Jung deixou uma frase que até hoje faz os psicólogos estremecerem. A árvore que toca os céus precisa de raízes fincadas no inferno. A mensagem é clara e assustadora. Quanto mais fundo você cai, mais alto pode voar. Mas o que Jung nunca deixou claro é o que acontece depois. Quando alguém retorna do abismo, não volta igual. Volta como algo que o mundo nunca viu antes. E essa mudança assusta quem só conhecia a versão ferida. Se você passou anos absorvendo a dor dos outros, calando quando deveria gritar, dobrando-se até quase se partir, este recado é para você. Porque o que vem pela frente não é só cura, é um terremoto psicológico. As pessoas que ouviram seus silêncios, que confundiram sua paciência com submissão, estão prestes a testemunhar algo raro, o retorno da sombra integrada. E quando ela volta consciente, não pede licença. Imagine só. O que acontece quando a pessoa que todos usavam como depósito emocional decide parar de absorver e começa a refletir? O mundo está cheio de gente que viu sua bondade e a chamou de ingenuidade. Que viu suas lágrimas e achou que tinha vencido. Que confundiu seu recolhimento com derrota. Cada manipulador, cada vampiro emocional na sua vida cometeu o mesmo erro fatal. Achou que sua ferida era sua identidade. Que a versão machucada era a verdadeira. Não perceberam que estavam diante de uma lagarta e a chamavam de fraca porque ainda não voava. Jung estudou esse padrão à exaustão. Documentou casos e mais casos de pessoas que viveram o que ele chamou de noite escura da alma, um colapso que parecia destruição, mas era reconstrução. E descobriu algo revelador. Quem desce mais fundo costuma subir mais alto, mas não do jeito que esperam. Não volta manso, nem perdoador. Volta preciso, inabalável. Pense em quem te magoou nos seus piores momentos. O amigo que sumiu quando você mais precisou. O familiar que chutou você caído. O parceiro que traiu sua vulnerabilidade. Todos eles fizeram a mesma suposição. Acharam que sua capacidade de sentir era fraqueza. Que sua empatia era defeito. Que seu silêncio era rendição. Mas Jung entendia algo que eles nunca vão entender. Silêncio nem sempre é submissão. Às vezes, é observação. Às vezes, recuar não é derrota, é preparação. Enquanto celebravam o que julgavam ser sua destruição, você estava no que Jung chamava de período de incubação. Estava no casulo, e eles confundiram sua transformação com morte. O termo psicológico para isso é viagem noturna pelo mar. Jung pegou emprestado da mitologia. O herói é engolido pela baleia, mergulha na escuridão e renasce diferente. Mas a maioria perde o detalhe crucial. O herói não volta para fazer as pazes com a baleia. Volta como alguém que a baleia nunca mais conseguirá engolir. É você agora. Não é mais a pessoa que se machucou. É a versão que não se deixa machucar do mesmo jeito duas vezes. Enquanto você se calava, enquanto se curava, enquanto todos achavam que estava quebrado, algo acontecia no seu inconsciente, a integração da sombra. Sua sombra não é o mal. É tudo aquilo que você foi ensinado a reprimir. Sua raiva, seus limites, sua capacidade de dizer não, de ir embora sem explicações, de deixar os outros enfrentarem as consequências do que fizeram. Durante anos, talvez décadas, você trancou essa sombra porque lhe ensinaram que gente boa não se irrita, não impõe limites, não corta relações, não para de se importar. Que seu valor estava enquanto você aguentava. Mas algo mudou na sua noite mais escura. Você encontrou sua sombra e, em vez de temê-la, em vez de empurrá-la de volta, fez o que muda tudo. Integrou-a, olhou para sua raiva e disse: "Você não é minha inimiga, é minha proteção." Olhou para seus limites e disse: "Você não é maldade, é necessidade." Olhou para sua capacidade de se afastar e disse: "Você não é frieza, é sabedoria." A versão que está voltando não está tentando provar nada. É isso que a torna poderosa. A antiga você escreveria parágrafos se justificando. A nova não explica. A antiga você pediria desculpas por coisas que não fez. A nova não pede perdão por existir. A antiga precisava que entendessem sua perspectiva. A nova não precisa da compreensão nem da aprovação de ninguém. E é exatamente por isso que seu retorno vai assustar quem só conhecia a versão ferida. Eles construíram toda a relação com você em cima da sua disposição de se encolher. Se acostumaram com uma versão que cabia nos cantos, que não ocupava espaço, que não exigia nada. Mas agora você está operando com seu eu completo, luz e sombra, doçura e firmeza, gentileza e intransigência. E isso, para eles, é uma ameaça. Porque a pessoa que volta não é mais a que aceitava migalhas. É a que sabe seu valor.
E o mundo não está preparado para quem deixa de pedir permissão para existir. Saber se a armadura que você construiu é real. Então eles chegam com aquele comentário passivo-agressivo, aquele olhar de pena, aquela tentativa sutil de reabrir uma ferida antiga. Eles esperam que você vacile, que explique, que se justifique. Mas você não faz nada disso. Você apenas olha para eles com uma calma que os desarma, porque sabem que, por trás dessa tranquilidade, existe uma certeza inabalável. Você não está mais disponível para o jogo deles. Eles tentam provocar uma reação, mas você não dá o que eles querem. Eles querem drama, querem culpa, querem que você se sinta responsável por algo que nunca foi seu. Mas você já entendeu que a culpa deles não é sua para carregar. Você já viu que a necessidade deles de controlar você não é amor, é fome. E agora, em vez de alimentá-los, você simplesmente observa. Observa como eles se contorcem, como tentam desesperadamente encontrar uma brecha, como se sentem perdidos sem o seu antigo papel de vítima complacente. Eles podem até dizer que você está diferente, que não é mais a mesma pessoa. Mas a verdade é que você nunca foi a pessoa que eles queriam que você fosse. Você sempre foi inteiro, só que antes não sabia. Agora, você sabe. E essa consciência é o que os assusta, porque eles não podem mais enganar você. Não podem mais fazer você duvidar de si mesmo. Não podem mais usar suas inseguranças contra você, porque você as enfrentou. Você as integrou. Você as transformou em força. Eles podem tentar voltar com promessas, com lágrimas, com aquele discurso de eu mudei. Mas você já aprendeu a diferença entre palavras e ações. Você já viu que as pessoas não mudam porque querem, mas porque precisam. E se eles não precisaram mudar quando você estava sofrendo, por que mudariam agora? Você não está mais disposto a esperar por uma transformação que nunca chega. Você não está mais disposto a sacrificar sua paz por alguém que só sabe tomar. O mais fascinante é que, quanto mais você se recusa a entrar no jogo deles, mais eles tentam. Quanto mais você se mantém firme, mais eles se desesperam. Porque, no fundo, eles sabem que perderam. Não perderam você, porque você nunca foi deles para perder. Eles perderam o controle. Perderam a ilusão de que podiam moldar você à vontade. Perderam a segurança de saber que você sempre estaria lá, pronto para absorver o que eles não queriam sentir. E quando eles finalmente entendem que não há volta, que você não vai ceder, que você não vai mais ser o espelho que reflete apenas o que eles querem ver, algo interessante acontece. Alguns vão embora, porque não suportam a ideia de que você encontrou algo que eles nunca tiveram, paz. Outros vão tentar destruir você, porque não conseguem lidar com o fato de que você se tornou alguém que eles não podem mais machucar. Mas nenhum deles vai conseguir o que realmente querem, a versão antiga de você. Porque essa versão não existe mais. Ela se foi no momento em que você decidiu que merecia mais. Ela se foi no momento em que você parou de pedir desculpas por existir. Ela se foi no momento em que você entendeu que a única pessoa que precisa provar você é você mesmo. E agora, quando eles olham para você, não veem mais uma presa fácil. Veem um ser humano que se tornou inquebrável. Veem alguém que não precisa mais da validação deles para saber que é suficiente. Veem alguém que aprendeu a dizer não sem culpa e sim apenas para o que realmente importa. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que os deixa verdadeiramente apavorados. Porque, no fundo, eles sabem que nunca foram capazes de fazer o mesmo. Você se torna inatingível. Não no sentido de superioridade, mas no sentido de completude. Eles não conseguem mais alcançar a parte de você que antes respondia, que antes se importava, que antes se deixava abalar. Porque essa parte não existe mais. O que existe agora é uma clareza tão profunda que até mesmo as tentativas mais elaboradas de reativar velhos padrões caem no vazio. Eles vão tentar. Vão testar limites, provocar memórias, apelar para a nostalgia ou para a culpa. Mas você já não está mais lá para ser provocado. Você não é mais o personagem que eles conheciam. Você é o autor da sua própria história, e essa história agora tem capítulos que eles nem sequer imaginavam. Eles esperavam que você voltasse a ser quem era, porque era cômodo, porque era previsível, porque era controlável. Mas você não é mais um roteiro que eles podem reescrever. Você é a própria narrativa, e ela segue em frente, sem eles. Há uma liberdade assustadora nisso. Assustadora para eles, porque significa que perderam o controle. Assustadora para você, no começo, porque é um território desconhecido. Mas é uma liberdade que se torna natural com o tempo. Você percebe que não precisa mais justificar suas escolhas, porque elas não são mais sobre eles.
Você não precisa mais se desculpar por existir, porque sua